Muito bom dia, amada igreja. É uma alegria estar com os irmãos nessa manhã. Como é bom ter um culto clássico, um culto tradicional como esse. Nós podemos elevar nossa vida ao Senhor, aprender tanto e viver momentos diferentes, diferenciados aqui na presença de Deus. Que Deus possa realmente te abençoar, abençoar essa igreja para que esse culto possa continuar crescendo e que essa obra aqui nesse lugar continue frutificando para a glória de Deus. E nós estamos numa série de mensagens a respeito dos valores da minha vida. Nós já ouvimos muitas coisas nesses últimos dias a respeito de valores que nós já desenvolvemos e valores que nós precisamos desenvolver. Quando eu pensar assim, não, esse valor aí eu já estou bem nele, não. Você precisa pensar, eu preciso desenvolver mais. Eu preciso atingir um novo nível desse valor que eu já tenho desenvolvido. Mas aquele valor que você ainda precisa desenvolver, aquele que você precisa praticar mais, esse é o momento em que você pode aprender um pouco mais e colocar em prática. Porque nada adianta a teoria sem a prática. Não adianta a fé sem as obras. Uma coisa depende da outra. Então você precisa colocar em prática. Nós já ouvimos muitas coisas a respeito de lealdade, de fidelidade. Na última nós ouvimos sobre honra. Como nós precisamos aprender a honrar a Deus e honrar também as pessoas. Então nós precisamos atingir um novo patamar. Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós não podemos nos contentar da forma que nós estamos. Nós precisamos crescer. Crescer no conhecimento da palavra e crescer na prática da palavra. Nós precisamos alinhar o nosso discurso e o que nós vivemos também, baseados na prática. E hoje nós vamos falar sobre um outro valor. Está escrito aí. A presença. Quando me passaram esse tema, eu achei um tema muito relevante, ele é muito abrangente, é um tema muito grande. Nós podemos pensar na presença nossa aqui nos cultos, por exemplo. Você poderia estar em outro lugar, mas você escolheu estar aqui, se fazer presente nesse culto. E é um lugar maravilhoso em que nós podemos estar, porque que nós estamos na presença de Deus. Podemos também pensar na presença nossa, nas nossas células. Que dia é hoje? Um dia especial da multiplicação de células. Então a minha presença na célula, a sua presença na célula, ela é muito importante, ela é relevante. Então não é por qualquer motivo que eu posso deixar de estar presente. Porque eu preciso estar ali junto com os meus irmãos para aprender mais e ter comunhão com as pessoas. Então a presença nas células é importante, porque a PIB-BH não é uma igreja com células, é uma igreja em células. Nós funcionamos dessa forma, é assim que a igreja tem crescido. Nós também podemos pensar na nossa presença, no nosso dia a dia, no trabalho, por exemplo. Quando você falta ao seu trabalho, sabe o que acontece? O seu colega tem que trabalhar dobrado. Então é importante a sua presença. A gente estava vindo agora, eu ouvindo a Itatiaia, eu gosto muito de rádio, e estava tendo uma reportagem sobre a ausência dos pais perante seus filhos. Então tem filhos entrando na justiça contra os seus pais por falta da presença do pai. Pensa que coisa terrível. O pai dentro de casa é ausente na vida do seu filho. Seja o pai, seja a mãe, seja quem cuida. A presença não é apenas física. A presença tem que ser integral na vida das pessoas. Então, pensamos também na presença, nos compromissos que nós assumimos. Quantas vezes nós falhamos com os compromissos? Quantas vezes nós deixamos de comparecer a um compromisso? Tudo isso é muito importante. Quando nós vamos a um determinado evento e as pessoas notam a nossa presença, nossa, puxa vida, eu me fiz presente nesse evento, as pessoas notaram a minha presença. Mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar hoje sobre a presença de Deus na vida de um rapaz, de um jovem,
Como não dizer de um garoto? Nós vamos falar sobre a presença de Deus na vida de José. E para isso eu gostaria de convidar aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis 39, versículo 2. Nós vamos ler apenas a primeira parte desse versículo, bem pequenininho. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Eu gostaria que você repetisse comigo esse pequeno texto. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Quem era José? Esse José é o José que era filho de Jacó. Era o filho, nessa ocasião aqui, era o filho mais novo de Jacó. Jacó teve José aos seus 91 anos aproximadamente. Então José era muito amado porque ele era filho da velhice de Jacó. Então Jacó o amava muito. Talvez Jacó amasse até além da conta. E de fato, é o que a palavra de Deus nos diz. Jacó amava mais a José do que aos seus outros irmãos. E o que esse amor exacerbado provocou? Um grande ciúme, uma grande inveja dos seus irmãos em relação a ele. E essa inveja provocou uma série de fatos na vida de José, e nós vamos estudar um pouco aqui. E a primeira coisa que aconteceu, eles não conseguiam mais falar de forma pacífica. Se você quiser depois, eu até sugiro que faça isso, leia a história de José a partir de Gênesis 37, e a história dele vai desenvolvendo até Gênesis 50, porém não termina em Gênesis 50, ela continua, e nós vamos ver a continuidade e os reflexos da vida desse jovem até os dias de hoje, como não dizer assim. O fato foi que certo dia o seu pai pediu para que José fosse até os campos levar mantimento para os seus irmãos. E quando seus irmãos o viram, os seus irmãos quiseram matá-lo. Mas um dia antes, José havia tido um sonho, em que nesse sonho, ele relatava que ele estava sendo superior aos seus irmãos, né? Eles tinham vários feixes ali, o feixe de José estava no meio, e vários feixes representando a sua família estavam se curvando perante ele. Depois José teve outro sonho, que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante ele, representando toda a sua família se inclinando perante ele. E aquilo deixou com que eles ficassem completamente aborrecidos e quisessem matá-lo. Quando José chegava, aí os seus irmãos, eis aí o sonhador, nosso irmão, vamos matá-lo. Mas aí nós vamos ver a primeira providência de Deus. Qual que foi a primeira providência? Um dos seus irmãos decide proteger a vida de José e sugere que jogue aquele garoto numa cisterna. Só que aquela cisterna estava sem água. Eles poderiam ter matado, mas Deus proveu uma cisterna para que José fosse colocado. E a história continua. José estava ali, e aí eles assentaram-se para comer, e daqui a pouco viram uma caravana de ismaelitas passando ali, cruzando o deserto, eram mercadores. E aí eles decidiram a pegar aquele garoto, a vender aquele garoto para aqueles mercadores. E assim fizeram. Uma coisa que nós temos que ressaltar: a presença de Deus era com José. E aqueles mercadores pegam aquele garoto e levam para o Egito. Chegando no Egito, colocam à venda como uma mercadoria. Agora, ele já era uma mercadoria, porque ele era um escravo. E aí vem a segunda providência de Deus. Deus provê com que um oficial de Faraó compre aquele garoto como escravo. Agora ele está sendo escravo na casa de um oficial de Faraó. O nome desse homem era Potifar. E aí o que nós vemos nesse texto? O Senhor era com José, e este veio a ser próspero. José agora, antes ele tinha um pai, uma mãe, irmãos, uma casa, uma cama para dormir. Agora ele é um escravo.
mas ele é um escravo na casa de um homem muito importante. Só que o texto fala que ele passou a ser próspero. E aí nós, com a nossa cabeça ocidental, nós fomos expostos muito tempo a entender que a prosperidade é acúmulo de bens, acúmulo de riquezas, de capital, influência na sociedade. Não é isso. A verdadeira prosperidade que o texto vai nos ensinar aqui é a presença de Deus na vida de um homem, na vida de um jovem. Ele era escravo e ele era próspero. Como que você consegue conciliar duas palavras tão diferentes, tão antagônicas? Escravidão e prosperidade. Só tem uma forma de você entender essas duas palavras: a presença de Deus. Não existe outra forma. José, ele se tornou próspero porque tudo que ele colocava a mão na casa de Potifar prosperava. Deus deu a ele um talento tão grande da administração, da mordomia. Então, aquele homem confiava tanto em José, no seu escravo, que ele entregou a chave da casa, ele entregou o cofre, tudo na mão de José. Fala assim: administra as minhas coisas. E José foi próspero. E sabe o que aconteceu? Não apenas a palavra está dizendo que José foi próspero. O versículo 3 diz que o próprio Potifar, o próprio dono dele, percebeu que tudo que ele colocava à mão, Deus prosperava. Como é interessante essa vida desse rapaz. Deus tirou ele da cisterna. Então a gente poderia pensar, agora Deus vai devolvê-lo para a sua família. Não, Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo. Mas Deus esteve com ele lá dentro da cisterna. Agora Deus está com ele também, lá na casa de Potifar, como escravo. Então, há um hino, cântico bem antigo, que nós aprendemos quando éramos crianças, que com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Mas com José, nós podemos aprender que nós podemos ser prósperos na presença de Deus. A transação foi efetivada, ele é um escravo, está prosperando na casa de Faraó, tendo a presença de Deus. Ele não tem mais um sobrenome, agora ele é apenas um escravo. Você pode pensar como que é a vida de um escravo. No nosso país, até pouco tempo, havia escravos, a gente sabe como que é isso, a dificuldade que é. E o homem próspero é aquele que vive em paz com seu Deus. José vivia em paz com Deus, por isso que ele era próspero. José tinha sabedoria, e uma sabedoria que vinha do alto. José via uma vida abundante em graça. E o capítulo 39, versículo 4, fala que José logrou mercê perante Potifar, que colocou sobre tudo que ele tinha. E o Senhor abençoou o egípcio por causa de José. Irmãos, aqui é algo tão relevante nós pensarmos que Deus abençoa o ímpio por causa do justo. Se você está numa empresa, Deus abençoa aquela empresa por causa da sua presença que está lá. Você pode ser escravo na casa de alguém. Hoje não temos mais a escravidão, mas você pode estar servindo ou trabalhando na casa de uma pessoa. E você trabalha na casa de uma pessoa ímpia, mas Deus vai abençoar aquela casa por causa da sua presença. Mas não apenas porque você é especial, não. É por causa da presença de Deus que habita em você e está naquela casa. Isso é muito relevante, nós precisamos aprender isso. A palavra de Deus em 1 Coríntios 7,14 diz: o marido incrédulo é santificado pela esposa cristã. A palavra de Deus, ela é contracultural. O que nós pensamos que está indo de um lado, a palavra de Deus mostra para o outro. Então, a presença de José na casa de um homem ímpio abençoava aquela casa. Por quê? Porque os propósitos de Deus não são só para esse tempo, são atemporais. Deus está
nesse presente aqui conosco, mas ele é atemporal, ele também está lá no futuro. Então Deus sabia exatamente onde ele queria que José estivesse lá no futuro. É por isso que os triunfalismos que nós ouvimos hoje são doutrinas falsas. Não é só coisa boa que acontece com aquele homem de Deus, não, coisas difíceis acontecem também. Nem tudo são flores na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E com José, nós aprendemos que a presença de Deus não nos isenta de adversidades. Triunfalismo fala, tudo que você pôr na mão vai prosperar. A palavra de Deus não fala isso, fala assim, ainda que você não enxergue uma prosperidade momentânea, eu estou te prosperando, estou prosperando a sua alma. E o verso 6 desse mesmo capítulo fala que José era um homem formoso, um rapaz muito bonito, muito inteligente. O que aconteceu? A esposa do dono dele, de Potifar, do seu senhor, colocou os olhos nele de uma forma diferente. Agora ele está sendo um objeto de desejo por uma mulher ímpia. Veja, todos os dias, a Bíblia relata que todos os dias aquela mulher assediava aquele rapaz. E ele sempre dizia, não, eu não posso. O meu Senhor colocou a chave da casa dele, ele colocou a chave do cofre na minha mão. A única coisa que ele não colocou nas minhas mãos foi você, a esposa dele. Eu poderia cometer tamanha loucura e cometer um pecado perante Deus. Ele não falou para ela que ele cometeria um pecado perante o marido dela, mas perante Deus. Por quê? O pecado que nós cometemos, ele é primeiramente perante Deus e depois perante as pessoas. E ele disse não. Mas, certo dia, quando ele vem até a casa resolver negócios do seu senhor, aquela casa estava vazia. Não tinha ninguém naquela casa, com exceção de uma pessoa. Aquela mulher. Aquela mulher estava ali aguardando com um estratagema montado para pegar numa cilada o nosso querido José. E aí ela lança-se sobre ele, retira algumas partes de roupa dele e ele sai correndo. Ele larga aquilo para lá e sai correndo e vai embora. Veio uma tentação terrível sobre aquele rapaz, mas ele não cedeu àquela tentação. Ele estava vivendo desde aquele período do deserto lá, uma provação. Deus não nos dá provação, Deus não nos tenta, Deus nos prova, Deus estava o provando. Só que dentro da provação veio uma tentação. Deus não nos tenta, é o diabo que nos tenta. Deus pode nos provar, e Ele nos prova. E nós estamos vendo aqui a aprovação de Deus. Mas no meio dela veio uma tentação, mas Ele não cedeu à tentação. Pensem um jovem aos 17, 18 anos talvez, com todo o vigor, toda a saúde, não cede a essa tentação. É por isso que a palavra diz, jovens, eu vos chamei porque sois fortes, e já tendes vencido o maligno. Isso aconteceu com ele. José foi fiel a Deus, José foi fiel ao seu Senhor, e ele pagou um alto preço pela sua fidelidade. O que vai acontecer com ele? Ele foi lançado na prisão, como se já não bastasse ser um escravo, agora ele é um escravo prisioneiro. Ele foi de forma inverídica, colocado na prisão. E vejam que Deus protegeu mais uma vez esse rapaz, porque sumariamente ele poderia ter sido condenado à morte, porque esse crime em tese cometido, não foi contra um cidadão comum como nós, foi contra um alto oficial de Faraó, foi contra Potifar, mas Deus não permitiu que ninguém tirasse a vida dele, e Deus permitiu que ele chegasse até uma prisão. O que acontece com a presença de um homem de Deus em determinados lugares? Nós já vimos aqui, Deus abençoa aquele lugar. E foi o que aconteceu, Deus abençoou aquela prisão. Deus abençoou José naquele lugar. E aí o que aconteceu? Ele logrou a mercê também, a misericórdia, a amizade daquele carcereiro, e o carcereiro entregou as mãos da cadeia para aquele homem.
Tal era a confiabilidade que José demonstrava às pessoas que estavam à sua volta. E José passou a ser comandante praticamente daquela prisão. Deus prosperou aquele lugar, Deus transformou aquele lugar. E naquele lugar houveram oportunidades. Por quê? Porque José era bonito? Não. Porque a presença de Deus estava na vida de José. E José transformou aquele lugar. Porque Deus transforma as realidades. Deus transforma. Por amor a nós, seus filhos, Ele transforma. O versículo 23 diz que o Senhor era com José. E lhe deu mercê perante o carcereiro. Deus nos faz bem, meus irmãos. Ele não nos faz mal. Ainda que você pense, puxa vida, está tudo dando errado, foi cisterna, aí depois veio a escravidão, depois veio a prisão, ao nosso ver está tudo dando errado, mas ao olhar de Deus está dando tudo certo. Só que nós não podemos olhar só essa pequena fração de tempo na vida desse homem, nós temos que olhar toda a história. É falsa a tese de que só coisas boas acontecem com o homem e com a mulher de Deus. Mas a presença de Deus nos garante que, ainda que lá na prisão, Ele estará conosco. Ainda que na masmorra, Ele estará conosco. A presença de Deus na vida de José nos faz florescer. Vejam, irmãos, quando José chega na prisão, Deus fez algo maravilhoso na vida daquele rapaz. Deus deu a ele um dom especial. Qual foi esse dom? De interpretar sonhos. Que dom maravilhoso foi esse? Ou seja, José estava florescendo no lugar que, ao nosso ver, ninguém poderia florescer. Numa masmorra, numa prisão, talvez com higiene, daquele nível que nós podemos pensar, mas ali estava florescendo. Nós não temos desculpa para negociar a nossa fé. Nós não temos desculpa para culpar a Deus da situação em que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, é porque o Senhor tem permitido. E aí, se Ele está permitindo, é porque Ele quer nos usar, onde quer que nós estejamos. E o que nós estamos aprendendo aqui é que esse homem estava florescendo. Ele floresceu na casa de Potifar e agora ele estava florescendo na prisão. Na casa de Potifar, Deus deu a ele a condição de desenvolver habilidades técnicas, habilidades de administração, de mordomia. Agora, na prisão, Deus dá a ele a condição de continuar desenvolvendo essas mesmas habilidades que ele aprendeu na casa de Potifar, e mais, Deus agora dá o dom especial para que ele pudesse florescer. Um pássaro só é livre quando ele faz a vontade de Deus, é quando ele está voando. Um trem só é livre quando ele está nos trilhos, e o homem de Deus só é livre quando ele está na presença de Deus, ainda que na prisão, mas na presença de Deus. Isso muda toda a nossa realidade. Isso muda completamente a forma com que nós enxergamos os propósitos de Deus. Na presença de Deus, há plenitude de alegria, ainda que vivendo situações de extrema dificuldade, como esse rapaz está vivendo. Fora da presença de Deus, qualquer coisa que nós vivemos são passageiros, são efêmeros. Tudo que nós vivemos longe da presença de Deus não tem plenitude, só na presença dEle que há plenitude. É por isso que eu não posso trabalhar para Deus, eu tenho que trabalhar junto com Deus. Eu não posso fazer a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus junto com Deus. Essa semana, conversando com o nosso querido Samuel Sena, ele me falou uma frase que ficou na minha mente. É possível ser crente sem ter o Deus da Bíblia? É impossível. Você pode até estar sentado em bancos como esse, mas você não está andando com Deus. Então, se você está sendo esse cristão sem Deus, hoje é o momento que você tem que refazer a sua vida, se arrepender e estar na presença de Deus.
Com José, nós podemos aprender que Deus muda a nossa história. Aquela cisterna não pôde conter a presença de Deus. A escravidão também não pôde conter a presença de Deus. A prisão, muito menos, pôde conter a presença de Deus. Nada pode conter a presença de Deus. Agora José está fora daquela prisão. Ele interpretou os sonhos das pessoas que estavam ali. Deus proveu esse dom para ele. E agora ele foi interpretar um sonho do próprio faraó. E através da graça de Deus, ele pôde interpretar fielmente aquele sonho. E Faraó coloca um anel nos seus dedos. E agora ele é colocado como o segundo homem do Egito. Abaixo de Faraó, José era um homem que mandava em tudo, ele comandava tudo. Olha onde Deus colocou esse homem. Sabe como é que é o nome disso? Soberania de Deus. Deus é soberano. Então, irmãos, nós precisamos entender mais sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela permite com que coisas aconteçam na nossa vida. Mas como Ele é atemporal, Ele lá na frente, Ele já tem um projeto montado para a sua vida. Então, se você está vivendo em uma dessas fases, pergunte para Deus, onde o Senhor quer me colocar? Não há nada que escape ao projeto do Senhor. A nossa situação pode ser estarrecedora, como a situação de José estava. Porém, José foi fiel no pouco. Deus colocou o dom de administração na mão dele, e ele foi fiel. Deus colocou o dom de mordomia na mão dele, ele foi fiel. Deus colocou o dom espiritual nele, e ele foi fiel. Agora, ele está lá no topo, como não dizer no topo da pirâmide, né? Ele agora é o governador de todo o Egito. E agora ele precisa usar todos os dons e talentos que Deus deu a ele, enquanto ele estava vivendo as fases mais difíceis da sua história, para poder usar quando ele estivesse onde Deus queria que ele estivesse, como governador do Egito. E quem já conhece a história sabe que, através de José, Deus alimentou todo mundo conhecido daquela época, por causa do dom de administração e o dom de interpretação de sonhos que ele tinha. Só que a história não termina aí. Se nós dermos um salto na história até lá no final, em Gênesis 50, nós vamos ver agora José reencontrando os seus algozes, seus irmãos. E o que acontece nessa história? José tem a oportunidade de perdoar os seus irmãos. E José falou uma frase, na minha opinião, uma das frases mais impactantes do mundo antigo, que está em Gênesis 50, versículo 20. Ele falou assim para os seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer de como vedes agora que se conserva muita gente em vida. Então vejam que o propósito de Deus, ainda que a gente não entenda, é para o nosso bem. E não apenas para o nosso bem, é para o bem daquelas pessoas que estão à nossa volta. A bênção verdadeira não é aquela que eu recebo e fico só para mim. A bênção verdadeira é aquela que eu recebo e eu espalho, eu divido entre as pessoas. Talvez não dividir, multiplicar na vida das pessoas. Depois que eu entendi o que é células, eu aprendi isso, né? A gente não divide células, a gente multiplica células. E a bênção de Deus, ela é multiplicada também na vida das pessoas. É para isso que Deus deu os dons e os talentos a José. Sem a presença de Deus, irmãos, jamais José poderia perdoar os seus irmãos. Aos meus olhos, aquele crime que os irmãos cometeram era imperdoável. Mas em Cristo não existe crime imperdoável. O Senhor nos deu o perdão para que nós possamos usar e perdoar as pessoas.
Muitas vezes eu acho que se eu estiver num castelo totalmente seguro, cheio de bens, de poder, eu estou vivendo a plenitude de Deus, eu estou vivendo prosperidade. Não, tudo isso é sem valor, sem a presença de Deus. Se Deus não estiver no céu, eu não quero estar no céu. O céu só é céu porque o Senhor lá está. Moisés, certa vez, quando ele estava querendo chegar à terra prometida, Deus falou uma frase muito impactante: olha, eu não vou subir com vocês, esse povo é muito teimoso, esse povo é impenitente, e Moisés pôde falar: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar, não nos faça caminhar. Então, sem a presença de Deus, não faz sentido vivermos. A vida que você vive hoje, a que eu vivo hoje, sem a presença de Deus, não faz o menor sentido. É preciso ter a presença de Deus. Sem o Senhor, o José ia vingar-se dos seus irmãos, e ele tinha poder para isso. Ele era governador de todo o Egito, ele poderia sumariamente condenar todos à morte. Não, ele amou. Então nós precisamos ser fiéis na dificuldade, nas adversidades, e continuar fiéis quando tudo estiver passado. Interessante notar, meus queridos, que quando José foi colocado num poço, numa cisterna, Deus não chegou para ele e falou assim: José, você vai ser colocado numa cisterna, mas não se preocupe, eu vou estar lá com você. Depois da cisterna, você vai ser escravo, mas não se preocupe, tá? Eu vou estar lá com você. Mas depois da escravidão, você vai ser prisioneiro, injustamente, mas não se preocupe, eu vou estar lá com você. Deus não falou isso, mas ele apenas confiou que o Senhor está com ele. E hoje, como é que eu posso confiar? Pela palavra. A palavra nos garante. Então, eu não preciso sentir: será que Deus está comigo? Eu não estou sentindo aqui no meu coração que Deus está comigo. Não, a palavra está garantindo para você hoje que Deus está com você. Amém? Essa garantia é infalível. Essa garantia, ela não volta atrás. Deus está com você. Você está na primeira fase, está na segunda fase ou na terceira fase da luta, Deus está com você. Isso é garantido, é um firme fundamento. Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, e a convicção de fato que você não vê. Aí está a verdadeira fé, a fé salvífica, a fé no Messias. É a fé que Deus se faz presente, ainda que eu não estou enxergando, porque Deus é Espírito. Está garantido na palavra dEle. E a vida de José, quando nós pegamos um panorama, ontem eu estava conversando com 2 amigos queridos, falando sobre o panorama da vida de José. Coisa mais incrível. José estava vivendo uma vida estável, tranquila, pai, mãe, família, casa para morar, daqui a pouco cisterna, daqui a pouco escravidão, prisão, e aí Deus vai dando a ele condições de passar por aquela situação sem blasfemar contra Deus. Deus vai dando a ele dons, talentos durante aquele período, e daqui a pouco ele chega numa situação tão alarmante que ele não podia fazer nada mais, nada, absolutamente nada. Por mais que José fosse excelente administrativamente, o máximo que ele conseguiu foi ter a confiança do seu senhor. O máximo que ele conseguiu foi ter a confiança do carcereiro. Não aconteceria mais nada com aquele homem só com a força do seu braço e com a inteligência da sua mente. Absolutamente nada. Mas quando ele chegou no ponto da graça de Deus, em que não há nada que fazer, eu só dependo do Senhor. E aí veio a graça de Deus e coloca nele um dom especial. Então, meu irmão, se você está vivendo nesse período em que a luta que você está passando, você está ali com a força do seu braço, com a sua inteligência, tentando sobreviver, tentando resolver, sair daquela situação, eu te digo, você não vai conseguir. Isso é fato, porque está escrito aqui na vida de José, ele não conseguiu. Enquanto a graça de Deus não o alcançou, ele não saiu daquele lugar. Quem nunca esteve em lugares em que
estou tentando, mas não dá certo. Eu sou muito capaz, eu sou muito inteligente, eu sou assim, eu sou demais, mas não está dando certo, e não vai dar certo, não vai dar certo, até que a graça de Deus te alcance. Mas a graça de Deus só vai te alcançar naquele ponto em que você se entrega. Não dá mais, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Até aqueles prisioneiros que José revelou sonhos para ele foram embora e já tinham esquecido dele. José era só uma estatística, mas não para Deus. Para Deus ele não era uma estatística. O que ele era? Filho de Deus. E aí a graça de Deus o alcança. E se não fosse essa graça, ele teria morrido naquela cadeia. E aí, meu querido, se você está naquele ponto, resolvendo do seu jeito, e não está dando certo, entregue-se a essa graça. Se você não se entregar, você não vai conseguir. José conseguiu, e ele se tornou o presidente. Ele se tornou o governador. Presidente não, o governador. Tudo que ele aprendeu naquela fase, agora ele está tendo que usar de forma em plenitude. Imagina, cuidar de toda uma nação, alimentar aquela nação, guardar celeiros e celeiros de comida para alimentar aquela nação e alimentar o mundo conhecido daquela época, precisava de ter dom em plenitude. Como Jó, Deus restituiu tudo a José, muito mais, muito mais. Jó, Deus restituiu duplicado, Deus deu o dobro para ele. Na vida de José, Deus deu muito mais. E hoje nós estamos aqui, nós cremos num Deus de misericórdia. E José faz parte dessa história da redenção. 400 anos depois, o povo se tornou prisioneiro no Egito, mas 400 anos depois, Deus liberta aquele povo, e nós estamos hoje sendo beneficiados pela presença de Deus na vida de José. Que Deus possa realmente te abençoar, meu irmão, nos abençoar, para que nós possamos enxergar na vida desse jovem, que Deus deu a ele capacidades tremendas, maravilhosas, e capacidade de passar por situações inimagináveis, e na presença de Deus, ele ser vitorioso, ser vencedor. Vamos orar? Se você está diante dessa situação hoje, clame ao Senhor, para que Ele possa transformar a sua realidade. Pai, nós queremos muito te agradecer, Senhor, te honrar, te glorificar. A vida de José nos dá, Senhor, esse panorama de um homem, Senhor, que passou por tanta coisa, tantas adversidades, mas a presença do Senhor na vida dele o transformou a sua realidade e transformou com reflexo até os dias de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa perecer em meio à adversidade, mas no ponto da graça, no ponto da entrega, o Senhor vai lá e nos resgata com a sua graça, pura graça, e nos coloca em lugares inimagináveis, no lugar que o Senhor quer que estejamos. Louvado seja o teu nome por isso, no nome de Jesus que nós oramos, amém.